Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último dia, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Eu tomo para nossa meditação nesta manhã a primeira carta a São Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 7, que é uma riqueza. Fala de uma grandiosidade imensurável, incalculável, inimaginável que nos aguarda na vida futura. Então, aqui no verso 4, Pedro fala de uma herança incorruptível, incontaminável, guardada nos céus para nós. Agora, a coisa maravilhosa está aqui, que esta nossa herança incorruptível, incontaminável, imensurável, que se não pode murchar, está guardada no céu para nós, que mediante a fé estamos guardados na virtude de Deus. Então, a nossa fé nos guarda na virtude, no poder de Deus. É a nossa fé que dá acesso ao poder de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último dia. A fé, a minha fé, a sua, a nossa fé é que nos dá acesso a essas glórias de Deus, tanto as presentes como as futuras. Então, a nossa fé nos dá acesso às virtudes de Deus para nos proteger contra os dardos inflamados do maligno. É o escudo da fé que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. A fé é importantíssima. A fé em quê? Fé no que a palavra fala ao teu respeito. Você deve ter fé no que você é, no que a palavra diz que você é. A palavra diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Que maravilha! Já pensou nisso? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então, a palavra diz em Apocalipse, capítulo 17, verso 14, diz que os demônios, os espíritos, combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Quem é? É você. Então, se a Bíblia diz que você vai vencer, você vai vencer. Como eu já disse algumas vezes, eu já repeti e cito novamente devido à grande importância do parágrafo 90 da mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Ali, o profeta diz que o diabo pode batalhar contra você, mas ele não
pode te prender. O diabo ele pode te dizer tudo, mas ele não pode te prender enquanto você não aceitar o que ele diz. Enquanto você estiver aceitando o que ele diz, ele te mantém preso. Mas se você não aceitar o que ele diz, você aceitar o que Deus diz, então nesse momento você está liberto. Não é isso que diz João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que te liberta? É aquela escritura que serve para a aflição que está te atingindo. Então, se o diabo está te afligindo com um erro que você cometeu, então, claro, não estou advogando o erro, claro que não. Mas, assim, eu te digo, tudo que você planta, você colhe. Infelizmente, você planta um grão, colhe uma bacia. Então, não estou advogando o erro de maneira nenhuma. Por favor, não erre. Não erre, porque você vai pagar caro, vai custar caro. O diabo mostra o prazer do erro, mas o diabo não mostra o seu sofrimento para purgar aquilo. Todo pecado que você cometer, você vai purgar. Mas o fato de você errar não rouba a sua herança. Você é um filho de Deus, como disse Paulo. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também sejamos glorificados. Olha, você é herdeiro, você é filho, tudo te pertence. Mas se você errar, você purga. Agora, o problema está aqui. O diabo nos leva a cometer um erro para então, baseado neste erro, ele vem com acusações e quer nos enganar. Então ele quer dizer que porque nós erramos, então Deus está triste com a gente e Deus não vai mais nos ouvir e você não tem mais direito a isso e aquilo. Não, isso aí é uma mentira. É claro, se você é um cristão, sempre que você errar, logo você vai corrigir aquilo, você vai pedir perdão. Mas então, o diabo ele tem as armadilhas. Então, quando você erra, ele vai dizer que Deus não responde sua oração, ou seja lá o que for. Então, para este mal aí, nós temos a Escritura, várias Escrituras, como por exemplo, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa e purifica de todo pecado. Então, a Bíblia também diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não está dizendo que não existe condenação para quem nunca erra. Não, isso seria impossível. Eu sempre vou errar, você sempre vai errar, porque o diabo põe armadilhas ao longo do caminho. Então eu vou errar, você vai errar, mas tem sangue no propiciatório, tem sangue que nos limpa e purifica de todo pecado. Então, por exemplo, às vezes o que o diabo está lutando contra você não é um erro que você cometeu, mas às vezes é uma enfermidade que te atingiu. E aí ele vai falar, claro, que você não tem fé suficiente, mas é uma mentira, porque o profeta diz na mensagem do patriarca Abraão, parágrafo 18 ou 19, diz que se você é semente de Abraão, a fé que estava em Abraão está em você. Você tem. Veja, essa é a verdade que te liberta. Então, não importa qual seja o ataque do diabo, ele não pode te prender se você não aceitar. Mas se você aceitar o que ele diz,
Se você aceitar o que ele diz, ele te prende bem ali. Mas, como eu disse, para cada prisão de Satanás, existe uma escritura que te liberta. Porque Deus jamais deixaria seus filhos ficarem em um beco sem saída sem que ele tivesse um livramento. Veja, Israel esteve num beco sem saída, quando ele estava ali preso, encurralado diante do Mar Vermelho. Mas Deus enviou o anjo ali e livrou a Israel. Então, agora, meu irmão, minha irmã, nós temos um gozo, uma felicidade, uma herança imensurável. O nosso Deus, ele é infinito. E o tesouro que ele tem para nós é infinito também, porque o tesouro que ele tem para nós é o reino dele. Você pode calcular, você pode imaginar a arquitetura, a beleza, a grandeza daquela cidade que nos espera. O profeta diz que os anjos estão abismados, sem respirar, atônitos, boquiabertos, com a beleza, a grandiosidade daquela cidade, a Nova Jerusalém, que Deus preparou para nós. Meu irmão, minha irmã, quando você olha para isto, para o que te espera do outro lado, ora, essas provazinhas aqui se tornam tão pequenas. Agora veja o que a Escritura diz, continuando onde a gente estava lendo. Então, aqui a Escritura está falando, Pedro está falando da nossa herança guardada nos céus para nós e para a salvação já prestes para se revelar no último dia, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, o que Pedro está falando aqui? É necessário que a gente passe por provas e tribulações agora, mas você permaneça ali firme, trazendo honra a Jesus Cristo. É necessário, mas isso é só, como disse Paulo, por um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Existe uma eternidade de gozo esperando por você. Não deixe nada te prender. Não troque a sua primogenitura. Aquela cidade, nós não temos ideia, irmãos, nós não temos ideia do que nos espera do outro lado. O profeta viu parte do que nos espera. E ele disse: gostaria que houvesse palavras para eu poder descrever. Mas ele disse: não existem palavras no dicionário humano que possa descrever as coisas que Deus preparou para nós. Paulo também disse: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Ou seja, o homem não tem como o homem imaginar, porque a nossa imaginação, ela só funciona baseado na memória. Ou seja, a imaginação ela só pode trabalhar baseado no conhecimento, em algo que ela já viu. Mas como as coisas que tem lá, o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, então não teve como Paulo nem irmão Brana descrever o que nos espera, porque é grande demais. Então, o que nos resta é
esta consciência de que existe algo grandioso, maravilhoso esperando por nós. Então, claro, a gente tem que passar por um pouquinho de lutas, provações, mas o que há de vir logo virá e não tardará. Então, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.